Bom, pessoal, esse é o exercício 1 da lista. Ele é um exercício, sim, relativamente tranquilo, mas eu coloquei ele mais para vocês explorarem aí a ideia de momento, né? Tentar descobrir como você resolve o exercício. Ele, né, às vezes é interessante por tentativa e erro. Mas então eu vou ler o enunciado aqui. Uma pessoa estava organizando os enfeites de Natal e resolveu colocá-los pendurados em uma barra cilíndrica. Essa barra é homogênea e possui ganchos iguais, fixados de acordo com mostra a imagem. Então, estão aqui, né, os enfeites presos a uma barra. Então, a massa de cada enfeite está identificada em gramas e as distâncias em relação ao ponto de equilíbrio da barra estão em centímetros. Considerando que a intenção da pessoa é distribuir os enfeites de tal forma que o conjunto fique em equilíbrio e mantenha a barra na horizontal, identifique a posição dos enfeites que faltam. Então, faltam 3 enfeites, a massa deles está identificada aqui embaixo em gramas, certo? A gente vai ter que posicionar aqui de acordo com uma situação de equilíbrio. Então, eu já coloquei aqui também o exemplo, certo? Para a gente poder trabalhar. E aqui, pessoal, né, o que eu esperava de vocês é que vocês, né, pensassem na equação de equilíbrio com a soma dos momentos. Então, eu já vou escrever aqui. Na verdade, a gente tem que fazer uma referência primeiro. Então, eu vou fazer o seguinte. Se a gente considerar o ponto zero, né, para somar os momentos em torno desse ponto zero aqui, eu vou chamar ele de O, de origem, ou de zero mesmo, a gente tem a vantagem de que a gente não precisa levar em conta o peso da barra, já que a gente pegou um ponto ali bem no centro da barra, certo? Tem 25 centímetros para um lado, 25 para o outro. Então, a própria barra já está em equilíbrio, só falta a gente equilibrar os enfeites, certo? Então, vou apagar esses riscos aqui. É interessante a gente calcular os momentos em relação a esse ponto O. E quando a gente vai calcular o momento, vou deixar aqui mesmo, é interessante a gente definir um sentido de giro positivo, certo? E o oposto, então, seria um sentido de giro negativo. Aqui eu vou definir como anti-horário positivo, mas isso não influencia o resultado, certo? Ok, agora sim, vou calcular a somatória dos momentos. Então, vou colocar aquele G entre parênteses em torno do ponto zero. E a soma desses momentos, não só em torno do ponto zero, mas em qualquer lugar, tem que ser zero, certo? Então, eu vou começar a escrever aqui da esquerda para a direita. Eu vou chamar aqui o momento de cada massa, né, o valor correspondente aqui, com o número mesmo, né, vou utilizar o índice aí como número só para identificar. Então, olha só, a primeira massa de 60 gramas, ela gera um momento no sentido de giro anti-horário, então vou colocar positivo. Esse vai ser o momento em relação à massa de 60. Ok, o próximo, agora aqui, pessoal, eu vou atribuir algumas variáveis, né? Vou chamar de x, vou chamar de y e vou chamar de z, essas 3 posições aqui para usar o índice do valor do momento referente a essa massa que eu não sei qual que é. Ok, então aqui eu vou chamar de mx e seguindo, né, eu tenho um momento gerado, né, pelo peso dessa massa de 50 gramas, então também está positivo, vou chamar de m50, e tudo isso é igual. O y aqui, ele já está do lado direito do ponto O, se a gente for olhar, né, todos esses outros enfeites aqui, eles tenderão a um giro no sentido horário, então é o que eu vou chamar de negativo. Eu vou prosseguir aqui, né, eu já coloquei igual, mas na verdade eu vou prosseguir aqui, então, somando esses valores negativos. Vai ficar menos my menos o momento gerado pela força-peso, né, desses 70 gramas, e menos o momento z. Ok, agora sim igual a zero, né? Aí o que eu vou fazer, pessoal? Aqui, né, existem estratégias diferentes. Vocês, inclusive, nem, né, precisavam ter escrito essa expressão, mas eu vou seguir um raciocínio aqui e eu vou separar todas as variáveis para o lado esquerdo, né? Geralmente a gente faz isso. E o que não é variável, que eu vou conseguir calcular, eu vou deixar do lado direito. Então vai ficar assim, o momento gerado pela força x menos o momento, né, gerado pelo peso da massa y
menos aqui Z também está negativo. E do lado direito, então, os valores numéricos, certo? Esse M60 aqui, vou passar para a direita, ele vai ficar negativo, então vai ficar menos M60. Esse M50 também vai ficar negativo, menos M50. E por último, esse 70 estava negativo, vai ficar positivo, mais M70. Ok, beleza, pessoal. Agora, vamos escrever valores, né? Ou pelo menos melhorar esses valores aqui, melhorar essas variáveis. Eu tenho as distâncias e o momento a gente calcula, né? A gente já falou bastante nisso, pela força vezes a distância perpendicular, ou a força, né? A componente perpendicular da força. Mas nesse momento, né, a gente pode usar essa expressão simplificada aqui, a expressão escalar do momento, considerando que todas as distâncias aqui vão ser perpendiculares. Tá? O vetor força ele está no sentido vertical e a distância dada está no sentido horizontal. Beleza. Né? Dito isso, então, vou escrever aqui os valores para cada um dos momentos, né, correspondendo à força multiplicada pela distância. Então, aqui eu vou chamar de força, já vou escrever o peso, tá? Como massa vezes a aceleração da gravidade. Então, o peso que gera esse momento mx é a massa x vezes a gravidade. Ok. Vezes a distância, certo? Já que eu estou calculando o momento, que é dessa massa x. Deixa eu ver aqui, ó, ela está posicionada a uma distância de 15 centímetros. Eu vou deixar tudo em centímetros, tá, pessoal? Então, vou colocar aqui no meu padrão adotado, centímetro, e também vou colocar aqui a unidade gramas, que é o que a gente está usando, mas a gente nem vai precisar, né? Dependendo aí de todas essas variáveis. Só o resultado que vai ser em gramas, mas vamos adotar. Ok, então seguindo, menos o momento, né, y, que eu chamei aqui referente a essa massa y, vai ser o valor da massa y vezes a gravidade. Tudo isso multiplicado pela distância. O y está posicionado a uma distância de 5 centímetros, então vezes 5. Ok, novamente o z está negativo, vai ser o valor da massa z vezes a gravidade, fecha parênteses, tudo isso multiplicado pela distância. E z está a uma distância 25 aqui do meu ponto de origem. Ok, vou chegar esse aqui um pouco para cá, para ficar, para caber toda a expressão em uma linha só. Ok, bom, seguindo então do lado direito aqui, vai ficar menos. Essa massa de 60, ela está a uma distância de 25, certo? Então, vai ficar o peso, né, que é a massa 60 vezes a gravidade, vezes a distância, que é 25. Ok? Menos, novamente, o valor da massa de 50 vezes a gravidade, fecha parênteses, vezes a distância, né? Essa massa de 50, ela está posicionada a uma distância de 5 centímetros. Então, está aqui, 5. Bom, por último, eu dei uma reposicionada aí, não ia caber de qualquer forma, mas a gente vai somar o valor da força-peso, né, dessa massa de 70, está aqui 15. Então, 70 vezes a gravidade, vezes a distância, que é 15 centímetros. Beleza, pessoal, não sei se vocês perceberam, né? A gente tem a gravidade em todos os termos aqui da equação, tanto de um lado quanto do outro. A gente poderia cortar já a gravidade, mas eu vou simplificar antes de cortar a variável, então eu vou escrever, né, essa gravidade multiplicando todos os termos dessa expressão que aparecem aqui. Vou repetir, né, um pouco aqui, fazer um passo mais longo. A gente tem 15 vezes a massa x, então vai ficar assim, 15 vezes mx, menos 5 vezes my, 5 vezes my, 25 vezes mz, também negativo, 25 vezes mz, e fecha o parênteses, né, porque a gravidade está multiplicando em todos esses termos. Se a gente fizer a distributiva aqui multiplicando, a gente volta, né, na expressão anterior. E do lado de cá, então, a mesma coisa, gravidade multiplicando, entre parênteses, aí, menos g. Já vou fazer as multiplicações aqui. Então, aqui, 60 vezes 25 dá 6 vezes 2, 12, dá 1.200, 60 vezes 20, mais 60 vezes 5, dá 5, 30, 300, 1.200 mais 300, 1.500, menos 5 vezes 5, 25,
Então dá 250 mais, né, o G eu já estou representando do lado de fora aqui. 70 vezes 10 dá 700. 7 vezes 5, 35. Então 700 mais 350 dá 1050. 1050. Fecha o parênteses. Ok, tenho aqui, né, uma parte numérica. E agora sim eu vou cortar o G, né, eu tirei ele de dentro de todos os termos, mas vocês podem ver que eu poderia ter cortado direto ali, fiz esse passo a mais só, realmente, para ficar mais explicativo. Então, olha só, vou fazer o seguinte, quando a gente tem uma equação, a gente pode fazer operações dos dois lados da equação que a gente não altera, certo? Isso aqui eu expliquei para vocês lá na nossa revisão de equações. Então, eu vou fazer uma operação aqui que me ajude a relacionar melhor essas variáveis. Eu vou dividir toda a equação por 5. Vou pegar até uma cor diferente aqui. Vou dividir por 5 aqui, esse lado da equação, e vou dividir por 5 esse lado aqui também, certo? Representei na forma do símbolo de dividir mesmo. Bom, aqui então, dividindo os termos por 5, primeiro vai ficar 15 dividido por 5, 3, certo? 3 e 5, 15, mx, menos 5 dividido por 5 dá 1, então 1 vezes my, 25 dividido por 5 dá 5, então menos 5mz, certo? Olha só o tanto que, né, mais simplificado. Igual, então aqui novamente o G eu já cortei, né? De um lado do outro, vou representar só os valores, seguindo aqui. Aqui estava negativo, né? Menos 60G, que eu acabei deixando, né? Estava faltando menos aqui. Aqui dá certo, aqui também, beleza. Então, eu vou simplificar, depois eu somo. 1.500, 15 também por 5, 3, então vai dar menos 300. O 250 vai dar 50, certo? 25 por 5, 5, mais positivo. Aqui é 1.050. Se fosse 100, daria 20 vezes 5, 100. E aí fica 21, né, com um 5 a mais. Então, seguindo aqui, 21 com 0, 210. Aqui, então, daria menos 300 mais 210, menos 90. Menos 90 com menos 50, menos 140. Então, fica negativo, menos 140. Bom, seguindo, então, eu posso reescrever essa expressão, né? Vou até escrever ela de uma outra cor para dar um pouco mais de destaque. Então vai ficar assim: 3mx menos my menos 5mz é igual a menos 140, certo? E por que eu estou dando destaque a essa equação? Porque eu vou usar ela para comparar os valores de massa que eu tenho aqui no meu exemplo sugerido, né? Então eu tenho esses 3 enfeites aí que faltam ser colocados e eu tenho que testar para que essa situação aqui seja correspondente aos valores numéricos que eu tenho, porque é isso que garante o equilíbrio. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou pegar essa expressão aqui, chegar ela um pouco para cá, e vou fazer alguns testes aqui então. Vou começar nessa ordem aqui, vou testar as massas nessa mesma ordem que o exercício já dá. Então vai ficar 3 vezes 20. Estou considerando que essa massa de 20 gramas, vou posicionar ela aqui na posição X, menos my, vou posicionar então essa segunda aqui na posição Y, essa de 10 gramas, menos 10. E por último, na posição Z, a de 30, né? 5 vezes 30. Então, menos também, 5 vezes 30. Isso daqui é igual, é uma pergunta, é igual a 140 menos 140? Bom, vamos ver. Aqui 3 vezes 2, 6, então 60, certo? Menos 10, menos 3 vezes 5, 15, 150, então 150. Olha só, se eu somar esses valores, eles vão ser diferentes de menos 140, certo? Menos 10 com menos 150, menos 160. 60 com menos 160, menos 100, que é diferente de menos 140. Ok, vou testar agora partindo aqui da segunda posição. Né, vou posicionar ela aqui em X, a terceira posição em Y e a primeira posição eu jogo lá em Z. Vamos ver se vai dar. Então, estou fazendo alguns testes, né, de uma forma assim meio aleatória. Então, novamente, 3 vezes agora 10, né, valor e da segunda massa, menos
o valor da terceira 30, menos 5, que multiplica esse valor de 20 aqui, então, que é a primeira massa. Isso é igual a menos 140? Bom, vamos ver. 3 vezes 10, 30. Então, 30, 3, aqui só 30 mesmo, né? Então já ficou 30 menos 30, menos 5 vezes 2, 100 de novo, né? Então, menos 100 novamente. Não é igual, é diferente de menos 140. Ok. Beleza, pessoal. Agora, olha só, eu poderia testar várias vezes, né? Poderia, inclusive, fazer aqui um quadrinho. Deixa eu chegar mais para cá, só para sistematizar um pouco essa busca aí de combinações. Então, eu poderia fazer um quadro aqui, por exemplo, fazer em rosa aqui, com as variáveis, certo? As posições, na verdade, ali do problema, x, y e z. Então, estou criando uma tabela aqui. E montando, né, e substituindo aqui nessa tabela os valores que eu já testei. Então, por exemplo, aqui eu testei o x como 20, né, o y como 10, o z como 30. Então, ficou 20, 10 e 30, certo? O segundo teste que eu fiz aqui foi começando com x igual a 10, y igual a 30 e z igual a 20. Então, ficaria 10, 30 e 20, certo? Então, pessoal, eu poderia fazer aqui, né, vários testes até encontrar o resultado final, né, fazer as combinações aqui. Mas aqui já partindo, né, para um ponto de vista mais da análise, vamos pensar o seguinte. Aqui à esquerda eu tenho duas massas, né, de 60 e de 50, e à direita eu tenho de 70, certo? Os valores que eu tenho aqui são menores, né, do que 50, que é a menor massa que eu tenho ali, 20, 10 e 30. Então, eu pensaria em fazer essas combinações aqui em 60, o 60 posicionado aqui em 25, né? Ele já é maior, o momento dele já é maior do que o momento do 70 posicionado em 15. Então, eu pensaria em colocar a menor massa das três aqui à esquerda, certo? E então colocar à direita aqui as outras duas massas. Como eu já fiz isso, né, aqui nesse segundo teste, eu coloquei o 10 aqui à esquerda e o 30 e o 20 à direita, nessa posição. Então agora eu vou fazer trocando, né, colocando o 20 na posição Y e o 30 na posição Z. Então ficaria assim, novamente, reproduzindo a expressão aqui, 3 vezes a massa X, né, que agora eu estou chamando, vou colocar aqui na tabela como uma nova tentativa. Então, 10 na posição X que eu considero, né, que deveria ser. E invertendo agora o 30 com 20. 20 aqui, 30 aqui. Ok, então 3 vezes 10 menos o MY, né, 20, menos 5, que multiplica o MZ, que é 30. Isso é igual a menos 140. Ok, então 3 vezes 10, 30, 20 sozinho, né? Não tem nenhum fator ali multiplicando. E menos 3 vezes 5, 15, então 150 menos 150. Será que isso é igual a 140? Menos 140? Bom, aqui daria menos 170, certo? 20 com 150. Menos 170 mais 30 dá 140. Então, de fato, essa disposição aqui, ela resulta em equilíbrio, né? Menos 140. Ok, pessoal. Bom, chegamos ao fim do exercício, né? Não sei se vocês identificaram aí qual que é o fim do exercício, mas a gente já tem uma resposta. Eu estou sublinhando isso aqui, mas na verdade isso não é o resultado, né? Isso é a confirmação do resultado. O resultado é essa substituição aqui que a gente fez, né? Nessa disposição. Então, olha só, o 10 gramas estaria posicionado na posição X aqui. Então, 10 gramas. O
Y aqui eu posicionei a massa de 20 gramas, então tá aqui, 20 gramas. E por último eu posicionei o enfeite, né, com massa de 30 gramas, porque o peso dele vai gerar, né, essa disposição, uma situação de equilíbrio. Certo, pessoal? Então fica assim, né, 10, 20, 30. Podia ter chutado, né? Ah, professor, chutei. Foi muito na cara esse chute aí. Então, 10, 20 e 30. Ok, terminamos esse exercício, pessoal. Esse aqui eu fiz uma regravação dele. Então, no exercício 2 eu estou um pouco diferente. Eu estou com barba. Mas, bom, acompanhe a resolução. Tentem entender o que está sendo feito, certo? Estou aí para ajudar vocês. Beleza? Esse aqui é o exercício 2, certo? Sigam aí então com a resolução dele.